Agora é a hora, irmãos. Então você que está aí nos quatro cantos da terra, já vimos aqui que tem irmãos da Bahia, irmãos do Mato Grosso, irmãos do Rio de Janeiro, tem até do Japão aqui que eu vi, tem de vários lugares, né? África e outros países também. Aperta o seu cinto de segurança, a palavra vai começar. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos Ausma, e havendo-o prendido, o encerrou à prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados em 2 cadeias, e os guardava diante da porta, guardava a prisão. Vamos retornar aqui. E os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a sua luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E eles o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava de que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeus esperava. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, a palavra de Deus é essa, uma palavra bastante pregada nas igrejas, mas de cada forma, de cada dia, de cada tempo, ela vem de uma certa forma, glória ao Senhor, que interpretações diferentes, depende muito do tempo e do momento. A palavra é essa. Deixa eu voltar aqui. A palavra é essa. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos começar aqui. Eu gosto de exortar aquilo que eu leio. Então vamos lá. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar. Então Herodes, ele estendeu a sua mão para maltratar alguns da igreja. E se você faz parte da igreja de Cristo, se você faz parte da igreja de Deus, se você se considera uma pessoa igreja, se você se considera uma pessoa que faz parte da igreja do Senhor, então você se prepara, porque o diabo está de olho em você. Você se prepara porque o adversário vai fazer investida contra você. É um tempo em que você serve a Deus, mas serve a Deus de espírito e de alma, e se prepara para as investidas do inimigo contra a tua alma. Glória ao Senhor. Mas tenha fé, não volte, não pasme e não se esfraqueça, porque o Senhor vem vindo aí e Ele tem tudo para fazer uma obra na sua vida. Então há um tempo determinado por Deus, irmão. Tempo de ajuntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Naquele mesmo tempo, Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Então esse tempo era um tempo de afastar. Chegou o tempo de afastar. Chegou um tempo irmãos, de espalhar pedra. É um tempo de matar, um tempo de arrancar.
Chegou aquele tempo de choro, um tempo de lágrima, um tempo de dor, um tempo em que servir a Deus não era tão fácil assim. Então esse tempo chega na sua vida, mas Deus também arruma um tempo para Ele entrar contigo nas suas provas. E matou a espada Tiago, irmão de João. Mas chegou o tempo da morte para Tiago, e ele vendo isso, Herodes vendo que isso agradara aos judeus, ele queria se sentir exaltado, então ele continuou mandando prender também a Pedro, porque os judeus era inveja. Os judeus, eles tinham os seus principais dos escribas e fariseus, um povo que seguia a lei de Moisés, um povo que queria ver a morte dos apóstolos, porque os apóstolos andavam com o Senhor Jesus, e quando os apóstolos andavam com o Senhor Jesus, eles viam os mortos voltar à vida, os enfermos serem curados, os coxos andar, o cego enxergar. E para isso não era bom, porque, irmão, o Senhor Jesus, ele se tornou o rei dos judeus, e os discípulos seguiam o rei dos judeus, mas os judeus já tinham outro rei, e esse outro rei não queria que se levantasse um rei no lugar dele. Glória ao teu nome. Então te diz o teu Deus, o teu Criador: você tem um único rei, um único Senhor, um único Deus, tá bom? Aquele que fez os céus e a terra e deu o nome todas as coisas. Glória ao Senhor, irmãos, aquele que criou todas as coisas, colocou a nuvem no céu, as estrelas, o tempo, e te formou do barro e assoprou nas tuas narinas o fôlego de vida. É esse Deus que tira do pó, levanta do pó e desce ao pó. É o Deus, irmãos, que faz nascer os ossos dentro do ventre. Esse Deus, glória ao Senhor, que você serve, glória ao teu nome. Então os judeus não gostou nada do que estava acontecendo. Foi aí então que Herodes mandou prender a Pedro, porque ele estava seguindo Jesus. E eram os dias dos asmos. Dias dos asmos, irmão, eram dias de festa, um dia de alegria, um dia de povo estar se esbanjando, se mostrando. Dias dos asmos eram dias, irmãos, de festa daquele povo, glória ao Senhor, né, comemorativos, aleluia. E naquele dia, naquele tempo de alegria, irmão, aleluia, que para alegrar alguns, eles matariam um outro, glória ao Senhor, se alegrando em ver a morte de um servo de Deus. Olha aí a palavra que Deus fala para você, glória ao Senhor. Tem gente querendo ser alegre, querendo, glória ao Senhor, crescer em ver a sua derrota, mas Deus fala para você por esta palavra: ele vai ver outro derrotado, mas a sua casa não será derrotado. Então, igreja minha e povo meu, presta atenção nesta palavra, irmão. Era dia dos asmos, era dia de festa, esbanjando alegria o povo, aleluia. E mandou Herodes então prender a Pedro, porque, irmãos, querendo ele no dia da Páscoa soltar a Pedro e matá-lo, né, perante o povo. Mas, irmão, não foi essa a promessa que Deus fez na vida de Pedro. Não foi essa desgraça que Deus fez, essa promessa que Deus fez na sua vida, em ver a sua derrota, aleluia, em morrer às mínguas. Não foi isso que Deus prometeu para você, não. Glória ao teu nome. O que Deus prometeu para você foi você ver o cego enxergar, o coxo andar, o mudo falar, o surdo ouvir, aleluia. Foi isso que Deus prometeu para você. Agora o diabo quer te matar antes do tempo, aleluia, glória ao Senhor. Se bem que
que quando ele matasse um, como matou a Tiago, ele cuidou em fazer um serviço para Deus, porque era tempo. Mas você não é o tempo para você ainda. Glória ao Senhor. Te diz o teu Deus, a tua jornada vai continuar. Aleluia, glória ao Senhor. E eu tenho obra para fazer na tua vida, irmão. Até o terminar desta palavra, Deus tem uma obra para fazer nessa igreja. É só você dar glória ao teu Deus. Então, vendo isso, matando a Tiago, vendo que isso agradara os judeus, continuou prendendo a Pedro. E era o dia dos asmos. Havendo-os prendido, agora vamos para a história aqui. Havendo-os prendido, encerrou-o na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Quer dizer, esse homem é valente mesmo? É homem de Deus mesmo? Então vamos guardar aí com 4 quaternos de soldado. 4 fica aqui, 4 fica lá na porta, 4 fica lá mais para frente, e 4 fica junto com ele. Tudo bem? Quero ver quem é que vai passar, quem é que vai libertar a Pedro. Mas eles não contavam, irmão, aleluia, com o anjo que tem a chave de quem abre e ninguém fecha. Agora sim, chegou a tua hora, agora que chegou o teu momento, aleluia. O diabo pode te prender aonde ele quiser, mas se chegou a hora de Deus te soltar agora e louvar a Deus na tua boca, aleluia, esta hora é chegado, vai virar o Senhor, aleluia, o teu cativeiro. A glória de Deus vai aparecer na tua vida agora por esta palavra. Segura na comunhão aí, igreja minha. Entregou-os a 4 quaternos de soldados. E ali, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Quer dizer, assim, depois da Páscoa, maneira de falar, no final da Páscoa, porque era o dias dos asmos. Dias dos asmos quer dizer dias de festas. Aí ele, durante a festa, o adversário, ele ia falando assim: olha, tem um homem lá na prisão, está preso lá. Alguém já ouviu falar de Pedro? Aí alguém respondia e dizia assim: Pedro é aquele que andava com o Senhor, que dizem que Deus ressuscitava, que o Senhor Jesus é esse, está preso lá. E no final da Páscoa, no final dos dias dos asmos, nós vamos trazer ele aqui e vamos matá-lo na frente de todo o povo. Então, final da festa vai ser melhor do que nunca. Irmão, melhor do que nunca para o diabo, mas para Deus, aleluia, haveria um alvará de soltura na vida de Pedro. Foi aí então, irmão, glória ao Senhor, que Herodes fez essa promessa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, verso 5 aqui, fazia contínua oração por ele a Deus. Que obra é essa, hein? Por isso, Deus manda pregar para esta igreja hoje. Você que anda afastado da igreja, volta para a tua igreja. Você que anda longe da palavra, volta para a palavra. Você que anda longe dos mistérios de Deus, volta para os mistérios de Deus. Você que anda longe dos movimentos do Espírito Santo, volta para o movimento do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando você está no meio de um povo cristão, de um povo que louva a Deus, que serve a Deus, aleluia, então tem trocas de orações, irmão, tem troca de oração, um ora para esse, outro ora para aquele, outro apresenta aquele, e o diabo fica tonto no meio dessa igreja. Você acredita nisso? O diabo fica tonto, perdido no meio desse povo. Quem é que eu pego? Eu pego o Zé, ou eu pego a Maria, ou eu pego o fulano, ou eu pego o ciclano. Mas quando ele vai para um lado, a oração chega primeiro e Deus liberta. Ele vai para o outro, a oração chega primeiro e Deus liberta. Deus está falando isso para você não ficar longe, aleluia, do movimento espiritual de Deus. Volta para a tua igreja, volta a servir ao Senhor. Sabe por quê? Aleluia, porque uma igreja em oração não tem
diabo que possa com o poder da oração de uma igreja. Glória ao Senhor. E Pedro era bem querido, Pedro era bem, aleluia, aceitado pela sua igreja. Não era por aquele povo, era pela sua igreja. E a igreja sabia que Pedro estava lá na prisão, que Pedro estava preso. Vamos ler aqui para nós não errar essa pregação, essa palavra. Então, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quem é que salvou Pedro, irmão? Foi a fé de Pedro? De jeito nenhum. Pedro nem fé tinha. Glória ao Senhor. Ele não tinha fé direito, aleluia, porque ele estava aprendendo ainda. Glória ao teu nome. Mas a igreja fazia oração por ele a Deus. Se a igreja fizer essa oração, conforme nós estamos lendo aqui, tem irmãos da Bahia que pediu oração, irmãos do norte, irmãos do sul, irmãos do leste, irmãos de todos os lugares espalhados por essa face de terra. Então nós estamos orando, e bem faz você em pedir oração mesmo. Vai pedindo, porque a porta que está fechada vai abrir. Vai pedindo a sua oração, porque o emprego vai bater na tua porta. Vai pedindo oração, porque uma hora esse cativeiro vai ser virado. Vai pedindo a tua oração, porque daqui vai sair uma ordem espiritual do reino da glória de Deus. Aleluia. Vai pedindo a tua oração, glória ao Senhor, porque de repente vai chegar um carteiro batendo na porta da tua casa, e lá está a vitória. Vai, aleluia, pedindo a tua oração, porque a tua oração vai vir. Se não brotar da terra, vem do céu. Se não brotar da terra, vem do reino da minha glória. Mas que eu tenho que fazer uma obra na vida da minha igreja em oração, isso eu vou fazer uma obra. Tem irmãos que em vez de pedir oração, vai pedir uma reza brava. Tem irmãos que em vez de pedir oração, vai pedir feitiço na macumbaria. Isso é pior ainda. Então, te diz o teu Deus, peça oração, aleluia, no meio da igreja, que você vai ver o poder da oração que Deus tem para fazer na sua vida. Foi assim que nós lemos aqui no verso 5, era guardado, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, quer dizer, passou todos os dias, aquela festa correu, os dias dos asmos passou. Bom, já era dia seguinte, irmão, olha, presta atenção. Os dias dos asmos passou, os dias das festas. Agora, no dia seguinte, Herodes ia trazer o Pedro da prisão para matar na frente daquele povo. Era só virar a noite. Virou a noite, no outro dia de manhã estava marcado a morte de Pedro. Mas, irmão, o Espírito Santo, glória ao Senhor, ele vai interferir na tua vida por qualquer situação que tiver. O Deus vai interferir, glória ao Senhor, e vai vir vitória para a tua casa. E quando Herodes estava para o fazer, comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão, um de um lado, outro do outro, e dois na porta, sem contar que na frente tinha mais 4, e outro mais 4, e mais 4. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Muito bem, quando o anjo aparece, trazendo, ele vem com uma missão de fazer uma obra, ele vem com luz. O anjo, quando ele vem numa missão, ele vem com luz, tá bom? Ele só precisa de luz. Luz não é só essa que acende, não, irmão. Luz tem muito tipo de luz. Tem aquela luz que você tem na cabeça, surge uma ideia, isso é uma luz. Surge um plano, isso é uma luz. Surge uma coragem, isso é uma luz.
Surge uma fé, isso é uma luz. Surge um jeito de você falar, isso é uma luz. Então tem vários tipos de luz, e o anjo vai trazer luz para você. Quando se demanda uma causa na justiça, tem que ter luz. Como lidar com essa situação? Aí diante dessa luz, dessa claridade, então a causa é ganha. Glória ao Senhor. Então todos é forma de luz, e quem traz essa luz são anjos de Deus. Por isso Deus fala para você, a igreja, permaneça na igreja, permaneça na comunhão, porque o anjo uma hora dessa vai trazer uma luz para você, e a hora que a luz acender, a derrota do inimigo é certa na tua vida. Então te diz o teu Criador: por esta semana eu acendo uma luz na tua vida, aleluia, e o adversário não te derrotará. Pode dar glória ao teu Deus. Muito bem. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Aquela luz que o anjo resplandeceu ali na prisão cegou os guardas, tonteou os guardas. Quem é que consegue olhar para o sol a olho nu quando na sua força ele resplandece? Ninguém consegue olhar. Você tem que pegar algum aparelho, alguma coisa. A olho nu você não consegue focar o sol. Agora, a luz do anjo, quando ele vem em missão, é 7 vezes mais a força do sol quando ele resplandece. Cega qualquer um, certo? Então foi essa luz que o anjo resplandeceu ali, cegou os guardas. Cegando os guardas, eles ficaram meio tontos, só queria preocupar em enxergar. O inimigo queria enxergar primeiro, para daí tomar uma ação, uma atitude, mas já estavam todos cegos. Glória ao Senhor. Quando Deus cega o teu inimigo, quando Deus cegar o teu adversário, eles vão querer primeiro enxergar, mas quando, aleluia, eles quiserem te enxergar, você já estará longe dessa prisão. Quando eles quiserem te enxergar, você estará liberto dessas cadeias. Prega essa palavra que Deus vai fazer uma obra na tua vida. Glória a Deus. E então, irmãos, e tocando a Pedro no lado, quer dizer, na ilharga, o despertou dizendo: levanta, mas levanta depressa. Levanta. Pedro estava dormindo. Então o anjo tocou, tá? Nas suas costas, e ele sentiu, né? O anjo falando para ele: levanta, vai, levanta. E ele começou a levantar, meu tonto, e agora? O que está acontecendo aqui? Aí o anjo falou: vem, vai, levanta. Põe as tuas alparcas, a tua sandália. Ele levantou meio de pé no chão. Aí ele foi calçando as sandálias. Mas como é que ele vai calçar se estava com 2 candeias, outro no pé e outras na mão? Ele já olhou para o anjo falou: vai, calça a sua sandália. E ele foi calçar, não dava, tinha as candeias presas. Aí ele falou: Senhor, não dá. De repente, aleluia, a candeia caiu das suas mãos também. Ele foi liberto. Aí ele calçou a sandália. Aí o anjo falou: levanta, vai, rápido, levanta, porque eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder na tua vida, não. Você é precioso, você é mais que o ouro, você é mais que a prata, você é uma figura importante para mim na obra de Deus. Eu não vou te perder, eu não vou perder a tua casa, a tua família para o diabo, eu não vou perder a tua alma para Satanás, aleluia. Eu vou fazer uma obra na tua casa, aleluia. Então levanta, mas levanta agora, aleluia, da onde você estiver, e me segue por esta palavra.
Foi aí então que o Pedro foi levantando e de repente ele foi acordando e foi calçando a sandália, viu que deu tudo certo, e quando ele levantou queria seguir, aleluia, e então o anjo disse para ele: cinge-te, ata tuas sandálias. E ele fez assim, e disse o anjo, de repente ele foi querer sair de qualquer, assim, rápido, correndo. O anjo falou: peraí, calma, lança a tua capa nas costas, porque eu vou pregar uma coisa aqui interessante para esta igreja. Sabe o que é uma capa? Aquela capa de Eliseu, aquela capa de profeta, aquela capa de homem de Deus. Todo homem de Deus tinha uma capa, glória ao Senhor. Irmão, aquela capa, ela não era uma simples capa, não. Ela era uma capa que simbolizava, aleluia, verdade. Ela simbolizava espiritualidade, glória ao Senhor. Ela simbolizava o respeito, glória ao teu nome. Então, meu irmão, agora te diz o teu Deus hoje por esta palavra, já está vindo mesmo assim na cabeça, então vamos pregar. Homem que é homem de Deus, ele tem que ter respeito. Ele não fica andando aí de qualquer jeito, não, mostrando o corpo, aleluia, de qualquer forma, vestido de qualquer maneira, para a rua, glória ao Senhor, andando aí seminu, glória ao Senhor, andando aí, glória ao Senhor, de qualquer forma. Aí quer pregar a palavra ainda, glória ao Senhor, não, quer pregar a minha palavra, põe a capa, glória ao Senhor, se vista como soldado, como homem sincero na minha presença, aleluia. Não vem pregar aí de qualquer forma, não. Põe uma capa, glória ao Senhor, cinge-te primeiro, aleluia. Vai dar respeito àquele que te assiste, àquele que te vê, àquele que te ouve, glória ao Senhor. Ele vai ver que você está moderado, você é um homem de respeito, é uma pessoa idônea, glória ao teu nome. Põe a tua capa de respeito, aleluia, que me sirva na face da terra. Os que te olharem vão ver em você, aleluia, a figura de um homem de Deus. Então o anjo disse para Pedro: levanta, lança as tuas costas a capa, vem e segue-me. De repente ele lançou a sua capa nas costas e saindo, começou a sair. Aqueles primeiros guardas que estavam junto, já estavam lá, caído para o chão, porque a luz foi forte. E aqueles, mais 4 e mais 4 e mais 4, como é que estava? Eles estavam como se desapercebido, certo? Ei, nós estamos aqui guardando apenas um homem, né? Esse homem, coitado, não pode fazer nada na vida, ele não consegue matar nenhuma pulga, ele vai sair daí de que jeito? Tá lá, já tem 4 com ele, então nós 4 aqui, vamos ficar tranquilo. O adversário da tua vida, glória ao Senhor, ele não te conhece, ele não sabe a força que está em você. O adversário da tua vida não sabe aquilo que Deus colocou em você. Aleluia. Você vai passar por Satanás e ele não vai te conhecer. Ele não vai te conhecer. Ele vai pensar que você é aquele Zé Mané da esquina lá, e você não é o Zé Mané da esquina. Ele vai pensar que você é um Zé qualquer. Você não será um Zé qualquer, você será um homem de Deus. Vai passar pelo diabo e a obra de Deus será feita na tua vida. Dá glória à igreja. Tá bom? Então pega essa palavra. Disse-lhe o anjo: cinge a tua capa e lança nas tuas costas e segue-me. E saindo seguia, e não sabia, Pedro também não sabia muito bem se era real, o que estava acontecendo ali. Ele só sabe que de repente alguém apareceu, mandou ele pôr a capa, a luz resplandeceu ali, os guardas caíram no chão. Que situação era aquela? E ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. De repente ele falava: nossa, será que eu estou vendo alguma visão? Será que isso é verdade? Será que é mentira? Está acontecendo algum movimento na minha vida? Vai acontecer. Deus fala para você: vai acontecer sim. É um movimento, está acontecendo sim. Eu vou entrar na tua casa e vai acontecer. Segura aí, porque
porque Deus vai fazer o impossível na tua vida. Ele começou a seguir. E quando passaram a primeira e segunda guarda, muito bem, olha, veja bem, os primeiros quaternos estavam lá meio que mortos pelo anjo que desceu. Passaram a primeira guarda, desapercebido, eles estavam lá feito bobo. Aí passaram a segunda, agora tinha só a terceira e a porta para eles passar. Era fácil, não é? É o que está escrito aqui. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade. E o anjo e Pedro estava com ele falando assim: e agora? Como é que nós passamos a primeira, a segunda? Agora, além de ter 4 soldados aqui, ainda tem uma porta de ferro para ajudar. Aí você ora o teu Deus e fala: Senhor, eu passei pelo vale da morte, passei pela sombra da morte, passei pela morte também, glória ao Senhor, e agora eu estou aqui na frente de uma porta de ferro, não dá para passar, o que eu vou fazer? Foi a pergunta que Pedro fez. Passaram a primeira, a segunda guarda, mas quando chegaram na porta de ferro, ainda tinha 4 soldados lá, glória ao Senhor. E de repente, irmão, quando eles iam se aproximando, sabe aquelas portas de banco ou de metrô, não sei, que quando você vai chegando perto assim, a porta já abre? Já ouviu isso? Né? Aquilo lá é tecnologia do homem. Tecnologia do homem. Eu vou pregar aqui ainda isso. Sabe o que? Aquilo lá são gotículas de gotas de água minúscula, chamado de homos, coisas do tipo assim, muito minúscula, que eles pegam aquilo lá do ar, do tempo e colocam, formam energia, coisas de Deus e irmãos, e forma a tecnologia e forma toda essa sabedoria. Quando você vai chegando perto da porta, você não é Pedro, você não é Maria, você não é ninguém, mas pode ser qualquer um. Ela abre sozinho, só com a sua presença. Naquele tempo não existia isso. E quando Pedro foi chegando perto, o anjo do Senhor, aleluia, de toda essa tecnologia que o homem hoje usa, tá? Glória, de vez em quando dá enguiça, ainda prensa alguém lá naquela porta aí, é só Deus para ter misericórdia. Mas a tecnologia espiritual de Deus não falha. Ela não falha na tua vida e não vai falhar. Quando Pedro chegou perto da porta, não só a porta abriu sozinho, como aqueles guardas que estavam lá, ficaram como se fosse mental, bobo, alegre, sem saber o que fazer, tá bom? E Pedro não sabia. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Aí passou aquela porta, que abriu sozinho, toda de ferro, e saindo o seguia. E não sabia que era real. Quando passaram a primeira, segunda porta, deram para a porta de ferro, glória ao Senhor, e a porta se abriu e ele saiu para a rua. Começou a andar, né? Sabe quando você anda assim meio tipo assim, sem saber se é real o que está acontecendo com você? De repente você dá por si, cadê o anjo que estava comigo? Cadê aquele homem que estava comigo? Quem é que estava comigo na igreja? Como que isso aconteceu? Cadê ele? Sumiu, desapareceu. Aquele anjo desapareceu, sumiu. Mas o importante é que a obra foi feita na vida de Pedro. De repente, ele estava na rua, solto, liberto, tá? E quando ele deu por si, o anjo não estava com ele, a porta tinha abrido, o soldado estava meio que morto lá para trás, para ele também não interessa, se morreram ou não morreram, ele não ia voltar para ver, e aí, o que aconteceu com o soldado, o que aconteceu com os amigos, de jeito nenhum, siga em frente, te diz o teu Deus, por esta palavra, aqui, termina, glória ao Senhor, esta palavra, 9:05 no meu relógio aqui, te diz o teu Senhor, por esta palavra, siga em frente, a porta está aberta, o anjo está aqui, tocou em você, as ilhargas caiu os amarril, aleluia, as ataduras
atadura do demônio, aquilo que te prendia, ou que te injuriava. Você estava aqui meio que morto, largado por todo mundo, mas saiba que por você tem uma igreja fazendo oração para você. Vive no meio do povo de Deus, se ajunte, entra num movimento espiritual, entra comigo, porque o resto eu vou fazer uma obra na vida desta igreja, desse povo que crê no meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, aleluia, pegarão na serpente e não lhe fará dano algum. E esse serviço, esse emprego que não vem, Deus fala para você, aleluia, a porta que estava fechada vai abrir, aleluia, o cadeado vai cair, a obra vai ser feita, causa impossível, aleluia, na justiça, tudo que você precisar, Deus vai trazer na tua mão por esta palavra. Então, não tema mais nada. Quando você perceber, assim ó, você já estará aposentado. Quando você perceber, assim ó, aleluia, você já estará liberto e falando as línguas dos anjos ainda. Guarda essa palavra, leva contigo. A porta vai abrir e Deus vai fazer obra na sua casa. Palavra de Deus, Deus seja louvado. Amém.